castelo forte é o nosso Deus. Meus irmãos, boa noite, graça e paz. Vamos abrir a palavra do Senhor em Filipenses, capítulo 4, versos 4 a 7. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versos de 4 a 7. Alegria, mansidão e paz que guarda o nosso coração. Nosso Deus, por meio do seu Espírito, utilizando o apóstolo Paulo, nos escreveu desta maneira: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Que o Senhor nos fale nesta noite. Vamos orar mais uma vez. Senhor, mais uma vez nós abrimos a Tua palavra neste culto para ouvirmos a Tua voz. E, ó Deus, eu te peço em nome de Jesus que, apesar das minhas limitações e fraquezas, que o Senhor edifique a Tua igreja nesta noite por meio desta mensagem. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, estando preso por causa da perseguição, escreve esta carta aos irmãos de Filipos, a fim de encorajá-los a permanecerem firmes na fé e a continuarem caminhando, mesmo diante de circunstâncias adversas. E neste caso, especificamente, deste texto que lemos, a situação adversa que o apóstolo Paulo deseja combater é a ansiedade dos corações. Todos nós sabemos o que significa ansiedade. Todos nós aqui, já em algum momento, passamos por ansiedades, sejam elas monitoradas, controladas, sejam elas até mesmo generalizadas. Na nossa sociedade, a ansiedade se tornou praticamente o idioma comum das pessoas. É muito difícil você não encontrar alguém que está acelerado, sobrecarregado, cansado mesmo, pressionado pelas expectativas internas e externas que nós mesmos criamos. E quase sempre esta ansiedade, ela domina o nosso coração de tal modo que nós passamos a ter aquela sensação difusa, espalhada de ameaça, de medo, de insegurança, de insuficiência. Nós perdemos o controle sobre as coisas, sobre o futuro, sobre os nossos filhos, sobre nós mesmos, sobre os nossos projetos. Nós não sabemos, e isso faz de nós pessoas ansiosas, pessoas que têm muita dificuldade, mesmo dentro da igreja, mesmo crentes fiéis, muitas dificuldades de aprenderem a falar corretamente com Deus, a tal ponto de permitir que Deus, de fato, possa trazer paz ao seu coração, descansando profundamente nas promessas do Senhor. E Paulo sabia disto em relação a estes irmãos de Filipos, porque o principal líder estava preso. O que fazer? Esta igreja, muito provavelmente, estava numa situação mesmo de orfandade. Ela não sabia o que seria da sua vida, porque o principal dos apóstolos estava preso e quase à morte. O que fazer? Paulo, então, convoca estes irmãos e nos convoca também, por meio de uma palavra simples, uma palavra bastante clara, nos exorta a uma vida madura, a uma espiritualidade madura, para que nós possamos, irmãos, não a partir de um ambiente confortável, mas, pelo contrário, a partir de um ambiente incerto, limitado, nós possamos confiar ainda mais no Senhor. E Paulo exatamente fala sobre três coisas aqui, três características, três propriedades, ou podemos até dizer fruto do Espírito, porque Paulo fala de alegria, mansidão e paz, ou alegria, moderação e paz. Três características que são parte do fruto do Espírito, que nos mostram que, de fato,
mesmo quando nós estamos diante de situações difíceis, nós não estamos com a intenção de negar o sofrimento, como fazem os estoicos, por exemplo, mas compreender que mesmo no sofrimento a nossa fé está ancorada, presa em Cristo Jesus, o Senhor. A alegria do cristão, ela não ignora a dor. Ela não serve para simplesmente negar a dor ou o sofrimento. Aquilo que nós chamamos de mansidão ou de moderação, nas palavras de Paulo, não significa fraqueza. Não significa que você está, quem sabe, abandonando o barco. Aquilo que nós chamamos de paz não é um controle absoluto das circunstâncias, ou uma paz fabricada por mecanismos humanos, mas tudo isto, alegria, mansidão e paz, vem de fato da confiança que os crentes têm no Senhor. E repare que Paulo, então, ele nos faz um chamado contínuo e muito claro. No verso 4 ele diz: alegrai-vos no Senhor sempre. Outra vez digo, alegrai-vos. Aqui, meus irmãos, é até importante nós fazermos, ou desfazermos, melhor dizendo, um equívoco comum, que às vezes nós, pela nossa vida, né, pelo nosso cotidiano, nós acabamos confundindo as coisas. A alegria cristã de que Paulo fala aqui não é um estado emocional constante. Não necessariamente significa que você está ausente ou isento de problemas. Não é também uma obrigação de parecer feliz o tempo todo, como se nós crentes não pudéssemos chorar ou não pudéssemos, em certos momentos, demonstrar fraqueza, sofrimento. Não é isso que Paulo está falando. Paulo não está dizendo que você sempre tem que estar bem, sorrindo, alegre, e ainda que as circunstâncias sejam difíceis. Ele não está aqui ordenando, por exemplo, que nós possamos suprimir a tristeza, a dor, o lamento. Não é isso de que Paulo está falando, até porque nós podemos perceber nos servos de Deus na Escritura, sobretudo nos Salmos, como que estes irmãos demonstraram estas coisas. Eles demonstraram sofrimento, dor, lamento. Portanto, não é um problema, necessariamente, você demonstrar isto e dizer às pessoas a respeito das suas fraquezas, a respeito das suas tristezas, a respeito de sua angústia. O que Paulo está fazendo aqui é apontando para uma alegria com um fundamento teológico claro, que não tem a ver com emoção, mas tem a ver com afeto. E essas duas palavras são muito importantes. Porque a palavra emoção, ela está muito mais relacionada àquelas nossas reações que nós produzimos, que dão origem aos nossos chamados sentimentos. Mas o afeto é aquilo que é criado por Deus ou de certa maneira, implantado por Deus no nosso coração por meio do Espírito Santo. É o Espírito quem produz o afeto em nosso coração, mesmo que as nossas emoções, elas muitas vezes manifestem o contrário. O verbo aqui que Paulo utiliza, alegrai-vos, ele está no imperativo, o que significa que a ordem de Paulo ela é cuidadosamente delimitada. Ele diz, alegrai-vos no Senhor. Repare que Paulo, então, indica a fonte de alegria de todo cristão. Poderia parecer uma espécie de sadismo se Paulo dissesse para aqueles irmãos se alegrarem no meio da morte, no meio da perseguição. Como alguém poderia estar preso, perseguido, quase morto, a igreja também em sofrimento, e ele simplesmente diria, olha, vamos todo mundo alegrar, vamos fazer festas. Não é isto que Paulo está falando. O que Paulo está falando é, mesmo que nós tenhamos de sofrer, mesmo que nós choremos, lamentemos, mesmo que a dor venha contra nós e sobre nós, mesmo que nós tenhamos de dar a nossa própria vida, há uma fonte de alegria que ninguém pode arrancar de nós, e esta fonte está no Senhor. É exatamente isto que Paulo quer nos mostrar, que apesar das circunstâncias, como nós acabamos de cantar agora neste cântico, apesar das circunstâncias, nós não olhamos para elas, não fixamos o nosso coração nessas circunstâncias, porque as circunstâncias mudam, elas passam. Ora você está sobre a colina, ora você está numa depressão no vale, ora você está passando por momentos de muita alegria, de muita euforia, outros momentos você está no momento em situações de muita tristeza, de muita angústia, de ausência, de carência. O próprio apóstolo Paulo diz isso, olha, eu passei por situações diversas, eu sei o que significa isso, eu passei por alegria, mas passei também por tristezas, eu fui também açoitado, eu fui também preso, eu sei o que significam estas coisas, mas a nossa alegria perene, a nossa união com Cristo,
não está limitada às circunstâncias, mas na fonte eterna salvífica que é o Senhor. Teologicamente falando, portanto, essa alegria, ela está ligada a tudo o que o apóstolo Paulo já desenvolveu ao longo desta carta. Na justificação em Cristo, na esperança da ressurreição, na nossa cidadania celestial. Nós não pertencemos a este mundo, mas estamos aqui de passagem, e sobretudo na soberania de Deus. Então Paulo ensina pastoralmente que o crente, ele pode experimentar uma tristeza real, mas o crente não perderá a sua alegria fundamental que o sustenta. Portanto, a alegria cristã é uma decisão espiritual sustentada pela fé. Não é uma reação emocional espontânea às circunstâncias. É o fruto do Espírito que afeta o seu coração a ponto de, mesmo que você passe por caminhos sombrios, você permaneça alegre no Senhor. Depois Paulo diz, meus irmãos, acerca também da moderação, verso de número 5, ou que nós estamos chamando aqui de mansidão, porque as palavras são bem próximas. A palavra traduzida aqui como moderação, ela carrega exatamente essa ideia de gentileza, de mansidão, de razoabilidade, ou espírito não contencioso. Quer dizer, trata-se de uma disposição interior que se manifesta exteriormente, especialmente em momentos de tensão. E aí, novamente, os irmãos devem se lembrar do contexto. Esses irmãos estavam sendo perseguidos. As coisas estavam ruins para eles. Não era uma situação boa, não era um contexto favorável. Então Paulo diz, olha, tenham e sejam mansos, gentis. Não entrem em disputas ou em tensões, porque a alegria que há em vocês, que vem do Senhor, ela se torna visível na forma como nós lidamos com as tensões. O que Paulo quer dizer, meus irmãos, é que pessoas dominadas pela ansiedade, pelo medo, elas tendem muito facilmente à irritação, à dureza, à defensividade. Quando as pessoas se defendem o tempo inteiro e elas sempre pensam que há contra elas uma conspiração, como se todo mundo estivesse querendo destruí-la, como se alguém estivesse falando só sobre ela, pensando só em destruí-la. Isso muitas vezes representa um espírito ansioso, ainda que a pessoa não manifeste isto publicamente. Mas o coração daquela pessoa, tendendo à dureza, ao não arrependimento, ao caráter defensivo, mostra que estas pessoas estão enraizadas não na alegria que vem do Senhor, mas muitas vezes nas emoções externas que todos nós temos como seres humanos. Paulo, então, nos fala aqui de uma virtude pública. Repare como ele diz no texto. Ele diz, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Ou seja, o fruto do Espírito é uma característica, uma evidência pública. Sobretudo, Paulo quer dizer que a moderação, a mansidão, é testemunho cristão para o mundo. Ele nos ensina, então, que o cristão não precisa vencer todas as disputas, aquelas nas quais eles estavam envolvidos. O cristão não precisa e nem deve responder a todas as provocações, porque a nossa segurança não está em afirmar a nossa verdade, mas a nossa segurança está exatamente em parecermos com Cristo Jesus, o Senhor. Cristo soube escolher as suas batalhas. Cristo soube dar atenção às coisas que de fato precisavam de atenção e, ao mesmo tempo, ele desprezou, ele ignorou aquelas outras coisas que não lhe trariam nenhum tipo de proveito naquele momento específico. Quando nós cristãos estamos mergulhados em tensões sociais, tensões políticas, por exemplo, é comum, muitas vezes, nós até perdermos as estribeiras e querermos defender o nosso ponto de vista sobre vários aspectos, e inclusive criando tensões entre irmãos, entre pessoas. Jesus está dizendo, não é preciso nós fazermos estas coisas, porque muito embora nós tenhamos de passar por estas disputas, nós podemos
no tempo certo, nos envolvermos com algumas dessas questões, nós precisamos nos lembrar de que nós somos um só corpo, nós estamos em Cristo Jesus, e isso muda todas as coisas que nós fazemos. Então, não significa que a mansidão seja uma passividade ou uma omissão moral. Tem pessoas que, às vezes, para parecerem santas, elas dizem, não, eu não me envolvo com estas discussões, porque estas discussões, elas só trazem problema para a igreja. Não, nem sempre isto é verdade. Nem sempre o crente deve estar ausente, se omitir, ser passivo. Às vezes nós precisamos atuar, mas essa atuação é uma atuação que deve demonstrar, sobretudo, para as pessoas, o afeto espiritual que nos controla, que é o fruto do Espírito. Portanto, se nós entramos numa disputa, mas perdemos o controle, o domínio próprio, a moderação, a mansidão, nós pecamos contra o Espírito do Senhor e pecamos contra aquele contra quem nós estamos nos opondo. Paulo quer mostrar que esta mansidão é a capacidade de reagir às críticas ao cristianismo, a capacidade de argumentar, de fazer apologética ou defesa da fé cristã sem violências, sem discordar com hostilidade, mas, pelo contrário, permanecer firme, sem qualquer tipo de agressividade, mas fazendo aquilo que o próprio Cristo fez, respondendo às questões que lhes eram trazidas com a manutenção do seu caráter fundamentalmente espiritual. E a razão pela qual, meus irmãos, nós podemos agir assim, e é muito interessante esta frase, que parece um recorte, parece que Paulo encaixou essa frase de algum outro contexto, porque ele diz simplesmente, perto está o Senhor. Você pergunta, o que tem a ver uma coisa com a outra? Paulo está falando sobre alegria, mansidão, e de repente ele coloca no meio de tudo isso, perto está o Senhor. O que é isso? Por que esta frase aqui? Bom, nós temos dois aspectos importantes. Primeiro, a razão da frase, perto está o Senhor, estar colocada aqui, é porque Paulo quer nos mostrar que a presença de Cristo, a presença do Senhor, ela é constante na vida do cristão. Embora nós nos ausentemos de Deus, Ele não se ausenta de nós. Embora muitas vezes nós ignoremos Deus, Ele não nos ignora. Ele está sempre conosco, Ele é o Emanuel, Deus conosco. Ele não nos abandona. Então você pode permanecer firmado nele, mesmo que as circunstâncias sejam adversas, porque Ele está perto de você. Então aquela ideia de o crente achar, Deus me abandonou, não abandonou coisa nenhuma. Deus está mais perto do que nunca. Mas muitas vezes as circunstâncias, os problemas do seu coração fazem com que você pense a respeito disto, algo que o próprio Deus disse para você que não aconteceria. Porque o salmista Davi disse que se o nosso pai ou nossa mãe nos abandonassem, Ele não nos abandonaria, Ele nos acolheria. O salmista diz que o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará, Ele está conosco, bondade e misericórdia sempre nos seguirão todos os dias. Então, o Senhor está perto. Paulo está querendo lembrar, meus irmãos, não permitam que as circunstâncias mudem a teologia de vocês. Não permitam que as circunstâncias mudem a doutrina de vocês. Porque às vezes você afirma algo e outra coisa oposta acontece. E você pensa, não é possível. São duas coisas contrárias. Como é possível haver um Deus bom com tanta miséria, com tanto problema, com tanto sofrimento no mundo? E é exatamente este argumento que muitos utilizam para se tornar ateus. Eles dizem, como é que nós podemos acreditar num Deus que é bom e vermos cada dia mais guerras, mortes, assassinatos, violências, criminalidade aumentando? Onde está Deus? As pessoas não têm esta ideia. E a preocupação de Paulo é que essas circunstâncias difíceis de Filipos, inclusive com inimigos da fé entrando na igreja, pudessem atrapalhar esta verdadeira doutrina, a fé, a doutrina real, teologicamente consistente de que o Senhor está perto de nós. Por outro lado, em segundo lugar também, o fato de Paulo colocar a frase, perto está o Senhor, é também um tipo de ameaça. Porque é o seguinte, quando nós estamos sozinhos, nós temos a
tendência, a tentativa de fazermos o que bem entendermos. Mas é como se Paulo dissesse: olha, Deus está de olho, Deus sabe o que acontece. Ele está aqui, Ele vê todas as coisas. Então, se por um lado há uma palavra de conforto, por outro lado também há uma palavra de juízo. Deus está conosco, Deus está perto de nós, portanto, não tentem viver uma vida falsa. Não tentem fabricar uma alegria e uma mansidão que não são necessariamente fruto do Espírito Santo, mas são emoções produzidas, manipuladas. Não, sejam cristãos de verdade. O Senhor está perto de vocês, tanto para municiá-los com o fruto do Espírito, quanto também para julgar as atitudes de vocês, a ponto de saber quais de vocês são de fato aqueles que têm agradado o Senhor. Ele está presente, nós não estamos sozinhos. O Senhor está próximo, e próximo não apenas por ser o Emanuel, Deus conosco, mas próximo porque a sua vinda também está próxima. Embora nós não saibamos, mas, meus irmãos, a proximidade do Senhor traz exatamente esta convicção da igreja de permanecer lutando por esta fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. E agora Paulo, munido destes dois elementos do fruto do Espírito, ele diz que a ansiedade que nós carregamos, ela precisa ser desmascarada. Ela precisa cair, nós precisamos saber que somos almas ansiosas. Nós precisamos saber que uma das nossas lutas mais profundas da alma é contra a ansiedade. E por isso ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. O que Paulo está dizendo aqui não é uma simples preocupação cotidiana que alguém possa ter em relação a uma decisão ou outra. Mas a ideia de Paulo aqui é um estado interior profundo de inquietação que tenta assumir o controle de sua própria vida. Paulo não está aqui minimizando a realidade das dificuldades, do sofrimento que nós enfrentamos. Mas, ao mesmo tempo, ele está confrontando o nosso coração quando nós tentamos resolver essas dificuldades e essas tensões sem Deus. E este é o grande problema. Quando nós estamos ansiosos, buscamos vários recursos, menos aquele que é a fonte de toda moderação e de toda alegria, o Senhor. Alegrai-vos no Senhor. É necessário saber que perto está o Senhor. Portanto, não andem ansiosos. Não tentem controlar a vida de vocês, porque a vida de vocês não depende de vocês. Por isso Jesus escreveu o texto que nós lemos. Não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, ou beber, ou vestir. E ele disse isso logo depois de dizer que o nosso coração não pode estar dividido entre dois deuses, entre dois senhores. Os irmãos se lembram que o trecho que trata de ansiedade começa com a expressão "por isso". Por causa de quê? Do que ele disse anteriormente, que é impossível nós agradarmos a Deus e às riquezas. O que Jesus quis dizer com isso? Que todas as vezes que nós colocamos o nosso coração nas coisas materiais, nós nos tornaremos pessoas ansiosas. O que te faz ansioso? A conta que você tem que pagar e não tem o dinheiro. Coisa material. Sua casa que você precisa reformar e você não tem recurso material. Doença material. Nós ficamos ansiosos por coisas materiais. Brigou com alguém, material, trata-se de pessoas, de matéria. Quando de fato nós nos angustiamos por coisas espirituais? Por exemplo, você já ouviu alguém ansioso por pecar contra Deus e por não conseguir lutar contra esse pecado? E alguém chegar para você e dizer assim: pastor, meu irmão, eu ando muito ansioso porque eu preciso me libertar desse pecado, mas não consigo.
você não vê pessoas ansiosas assim por coisas espirituais. Você vê pessoas ansiosas por coisas materiais. E é exatamente isso que Jesus quis dizer. Quando vocês colocam os seus corações no mundo, nas coisas terrenas, inevitavelmente haverá ansiedade. Porque o nosso tempo é o tempo de maior nível de ansiedade da história da humanidade. Porque é o tempo em que nós temos mais coisas materiais à disposição. Esse aparelho aqui, que todos nós temos, carrega o mundo aqui dentro. E nós mergulhamos aqui dentro como se isto fosse a nossa própria realidade. E nós fazemos disto a nossa vida. Por isso nós andamos ansiosos mesmo. Porque quando eu abro aqui no meu X, ou Twitter, eu vejo as notícias em tempo real de pessoas que morreram num acidente, de pessoas que foram atingidas por um raio na manifestação do Nicolas, pessoas que estão morrendo lá do outro lado do mundo sob ataque, sob ameaça de tsunamis, o presidente Donald Trump, que está querendo invadir a Groenlândia, é isso, é tudo isso. Aí eu fico ansioso mesmo, porque eu tenho medo. Eu não sei o que vai acontecer. É uma geleira que se desprendeu e o mar está subindo. Aí, de repente, a Itália é invadida pelas águas de tsunami, na Sicília. Nós sabemos de todas essas coisas, notícias e mais notícias. Como não andar ansioso? Você não via ansiedade naquelas pessoas que moravam nas roças e que precisavam só levantar 4 da manhã para tirar leite da vaca? E depois elas iam para o campo, para a lavoura, para plantar suas coisinhas, com um pedaço de capim na boca, às vezes até fumando um cigarrinho de paia. Elas não tinham ansiedades, eram pessoas normais. Mas o nosso tempo é um tempo de ansiedade. Nós não conseguimos viver um tempo de qualidade para nós. Se Paulo estava dizendo sobre isto naquela época, o que ele diria para nós hoje? Certamente esta palavra de Paulo é muito mais profunda para nós hoje do que naquele contexto para aqueles irmãos. Nós temos o grande problema de tentar carregar sozinhos o peso do nosso futuro. Nós queremos carregar o peso do nosso futuro e isto gera ansiedade em nossos corações. Eu me lembro, irmãos, e me perdoem esta citação pessoal. Os irmãos sabem, eu não gosto muito de fazer citações pessoais, eu acho perigoso, mas esta eu acho que vale a pena. Em 2002, mais ou menos ali pelo mês de... Acho que... Aliás, 2001, mais ou menos ali, pelo meio do ano. A minha esposa é que lembra disso, eu sou péssimo de datas, errei inclusive o ano, né? Mas foi 2001 mesmo, o ano antes de nós nos casarmos. Eu me lembro que eu tinha um emprego, eu era professor de uma escola particular, tinha acabado de conseguir esse emprego, porque era muito difícil naquela época, e eu não tinha assim nada, recurso nenhum. Mas nós já namorávamos por um tempo e estávamos noivos. E aí, num determinado dia, a gente se assentou num ponto de ônibus, em frente à prefeitura, lá em Montes Claros. E a Fernandinha me disse assim, meu bem, se nós não marcarmos nosso casamento, ele não vai acontecer. Olha que conclusão maravilhosa, né? Mas eu não tinha nada, não tinha, eu acho que aquele cachorrinho que estava sentado lá tinha mais coisa do que eu, né? Eu disse para ela, tá, então o que nós temos que fazer? Ela falou, temos que marcar o casamento. Eu falei, então tá bom, vamos marcar o casamento. Marcamos. Dia 4 de maio de 2002. Marcamos, mas não tínhamos emprego, não tinha nada. Chegamos em casa e contei para minha mãe, né? E a gente espalhou, né, para as pessoas e tal. Aí as coisas foram acontecendo, foram surgindo. Meu tio falou, não, se for por falta de cama, não tem problema, eu te dou uma cama. Não é?
E foi assim, fomos fazendo isso ou aquilo. E para melhorar ainda mais a situação, foi o ano que eu tentaria o vestibular para o seminário. Então, nós iríamos para o seminário no ano de 2003. No ano seguinte, nós tínhamos casado em maio e em 2003, janeiro, nós iríamos para o seminário, como de fato fomos, né? Com uma mão na frente, outra atrás, né? E fomos. E eu me lembro que, quando eu cheguei lá em São Paulo, nós tínhamos feito um compromisso com uma determinada pessoa, e esta pessoa não cumpriu com o compromisso. E, na época, eu tinha feito o acerto com o colégio, naquela parceria de devolver uma parte do FGTS e tal, para ter um dinheirinho ali. E eu tinha eu quase fiquei rico. R$900 na conta, né? R$900, aquilo para mim era muito. E nós fomos para São Paulo, esta pessoa que estava nos preparando o quarto para ficar, a casa, uma kitnet, na verdade, era nos fundos da igreja, de uma congregação. Essa pessoa não confirmou, né? Chegamos lá e fomos surpreendidos. Olha, infelizmente, já tem outra pessoa na casa. E aí a gente tomou aquele susto, e o caminhão de mudança vindo, já se deslocando, né, na estrada, e a gente não sabia o que fazer. E aí ele disse, olha, tem uma imobiliária ali, a gente pode tentar. Eu falei, então vamos lá. E fomos na imobiliária, e das opções que havia, tinha uma casinha, um apartamentozinho dentro de um cortiço, assim, né, com várias outras casas, e o aluguel era R$300. E tinha que dar 3 meses antecipado. Quanto? R$900. Como é que eu ia para o seminário no dia seguinte? É longe, tinha que ter ônibus. Eu não tinha dinheiro nem para o ônibus. Estou falando sério, não tinha dinheiro para o ônibus. Aí, acho que peguei emprestado lá, pedi com a pessoa, e ele me emprestou, eu fui para o seminário. Cheguei no seminário, o reverendo Paulo Fontes era o diretor, e o Paulo Fontes, eu cheguei para ele e falei, pastor, eu não sei, eu estou aqui hoje, mas não sei se eu volto amanhã, porque eu não tenho dinheiro, não tenho nada. Aí o pastor Paulo me abraçou e falou assim, Wendel, é o seguinte, nós vamos orar por você, e se eu não puder fazer nada, uma coisa eu te prometo, eu vou chorar junto com você. Aí eu falei, ótimo, já é uma grande coisa, porque nem isso eu tenho, né? Porque só tinha a Fernandinha mesmo. Mas, meus irmãos, Deus foi tão bom que, nestas circunstâncias totalmente adversas, a vida foi se confirmando de acordo com o propósito do Senhor. Logo naquela semana, um irmão que recebia uma cesta básica do Mackenzie, ele era um professor do Mackenzie, ele recebeu uma cesta básica, contudo, ele não precisava da cesta básica. E ele ofereceu e disse assim, olha, o pastor Paulo Fontes me disse, olha, o irmão fulano tem uma cesta básica que ele quer oferecer para você. Só tem um problema. Eu falei, qual foi, reverendo? Qual é, reverendo? Eu trago e você tem que levar nas costas, né, no ônibus, porque... Eu falei, não, isso não é nenhum problema. Se o problema é esse, pode ficar tranquilo, só pode trazer 2, 3, não tem nenhum problema. E foi assim que nós nos alimentávamos inicialmente. E as coisas foram acontecendo. Depois, passando algumas semanas, o seminário abriu uma oportunidade para que nós pudéssemos estagiar no seminário. E o seminário, então, dava uma ajuda de custo. Eu, então, comecei a trabalhar na biblioteca do seminário, lugar que eu menos gosto, né, como vocês sabem, no meio dos livros, né? Comecei a trabalhar na biblioteca com um irmão queridíssimo, o reverendo Drauzio, não o Varela, né, o outro Drauzio. Hoje ele está, inclusive, na Escócia, na igreja da Escócia, já há alguns anos. O reverendo Drauzio me ajudou muito, e eu pude ajudá-lo ali na biblioteca. Trabalhei na secretaria, trabalhei na portaria do seminário, e fazíamos esses revezamentos. Ao mesmo tempo, surgiu a possibilidade de eu fazer algumas revisões para a escola dominical, revistas de escola dominical da nossa editora. Comecei a fazer as revisões. E Deus foi sustentando assim. O que eu quero ilustrar, irmãos, com esta história pessoal, não é?
Não é que necessariamente as coisas vão dar certo sempre. Poderia não ter dado, como algumas vezes não deu. Algumas vezes nós pensávamos caminhar por uma direção e Deus nos mostrou outra, adversa àquela que nós imaginávamos, mas que ao final se provou ser a melhor. Então, o que eu quero dizer com esta minha experiência pessoal para os irmãos, conectando com este texto de Paulo, é que nós sempre estaremos ansiosos, sempre, quando os nossos corações estiverem colocados nas coisas materiais, sempre. O remédio para isso, portanto, é uma entrega consciente ao Deus que nos criou e que nos governa. E isto não é tarefa fácil, porque não é tarefa humana, isto é espiritual. É Deus quem comanda o nosso afeto, não somos nós. É Deus quem interfere profundamente na nossa alma, não nós. De modo que a dependência de Deus torna o crente cada vez mais satisfeito ou consolado em Cristo Jesus, o Senhor. O texto de Paulo aos Romanos, que nós lemos aqui também na liturgia, fala a respeito disso. Nós devemos trazer toda consolação da parte de Deus para os nossos corações. E é exatamente assim que Paulo finaliza este texto tão maravilhoso. Ele diz que depois que nós lançamos sobre o Senhor a nossa ansiedade, ele diz, sejam conhecidas diante de Deus. Aqui também há uma restrição interessante, diante de Deus. Às vezes nós estamos ansiosos e levamos a nossa ansiedade para todo mundo, menos para Deus. Devemos levar para Deus as nossas petições, súplica, oração, agradecendo ao Senhor pelo que Ele tem feito, com ações de graças. E ele então, no versículo 7, ele conclui, veja que o versículo 7 começa com e a paz. Essa letrinha E, uma palavrinha, é um aditivo, é um acréscimo. Ou seja, se estas coisas forem verdadeiras, isto acontecerá. Então, se você se alegrar sempre no Senhor, se você for manso, moderado, se você entregar a sua ansiedade àquele que de fato precisa curar a sua ansiedade, acontecerá que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Repare que a paz aqui não é um sentimento vago, não é uma coisa pacifista. Não vamos mexer nisto porque teremos problema. Não vamos entrar nessa... Não é disto que Paulo está falando. Paulo está falando de uma força ativa. Guardar a paz, ou guardar o coração, melhor dizendo, o coração e a mente aqui, é uma conotação quase militar. A paz de Cristo funciona como sentinela, como um vigia, que protege a nossa mente e o nosso coração. E ela excede todo o entendimento exatamente porque ela não depende de explicações racionais completas. Em outras palavras, nós não precisamos entender o que Deus está fazendo. O que nós precisamos é nos adequar ao que Deus está fazendo. Eu não preciso entender o que Deus quer da minha vida. Tem pessoas que às vezes chegam para mim e falam, senhor pastor, eu queria tanto entender o que Deus quer para mim. E eu, às vezes, eu não respondo, dependendo da pessoa, mas dá vontade de dizer, eu também. Eu estou tentando entender o que Deus quer. Porque a gente tem muito esta coisa mística, de achar que vai aparecer um anjo, e que esse anjo vai contar para a gente o que nós temos que fazer, vai aparecer uma fogueira, uma sarça, e aí, de repente... irmão André, levante-se e pregue lá em Ribeirão Pires, pregue na Flórida. Não vai aparecer um anjo, uma fogueira. Não, a vontade de Deus, ela é ordinariamente proclamada na Escritura. Nós nos adequamos à vontade de Deus quando obedecemos à Escritura.
E Deus vai dirigindo a nossa vida. Naturalmente. Deus dirige a nossa vida. Quando você está vindo para a igreja e você freia o seu carro, Deus está dirigindo a sua vida. Porque o seu carro poderia perder o freio, alguém poderia pular na frente. Deus está dirigindo sua vida. Deus não dirige sua vida só quando as coisas são extraordinárias. Deus dirige a sua vida em todo o tempo. Em todo o tempo. Deus está no comando. E quando nós então entendemos isto, ignoramos as circunstâncias, colocamos o nosso coração e a nossa mente em Cristo, nós temos paz. E esta paz que inunda a nossa alma, ela se torna árbitro em nossos corações. Ela arbitra, ela define as coisas com as quais nós devemos nos preocupar e as coisas que nós devemos desprezar. Esta paz que muitas pessoas tentam buscar em lugares diferentes, em lugares os mais diferentes possíveis, mas elas nunca vão encontrar esta paz, se de fato não houver um relacionamento profundo com Deus, que é o dono da paz, que é o provedor da paz. Então, meus irmãos, eu quero concluir mostrando que a vida cristã madura, conforme aqui Paulo deseja para estes irmãos, ela é uma vida enraizada em Cristo. A alegria do cristão, ela é enraizada em Cristo. A mansidão, ela é visível nas relações. A confiança do crente, ela demonstra proximidade do Senhor. A oração serve como substituição à ansiedade. A paz é aquela que guarda o nosso coração e a nossa mente. Paulo não está aqui prometendo, irmãos, vida sem lutas, mas ele está prometendo uma vida sustentada pela graça do Senhor em meio às lutas. Se você está ansioso, como eu já estive algumas vezes, lembre-se de que a Escritura ela não nega a sua ansiedade, ela não nega a sua dor. Ansiedade não necessariamente significa dizer que você está desagradando a Deus ou cometendo um pecado específico em relação a Deus. A ansiedade é pecado, porque a ansiedade é a falta ou a ausência de credulidade, de crença, de fé na suficiência de Deus. Mas é por isso mesmo que nós ficamos ansiosos, porque somos pecadores. Então, se você é ansioso, como eu já estive algumas vezes e sou algumas vezes, lembre-se de que Cristo oferece um caminho para nós. E este caminho é levar a Deus tudo em oração. É confiar na sua providência. Buscar uma alegria não nas circunstâncias, porque elas vão passar. Como disse Lutero, se nós perdermos família, bens, prazer, essas coisas nós podemos perder. O nosso irmão Josué perdeu a sua esposa depois de 71 anos de casado. Nós podemos perder. Dinheiro nós podemos perder influência, podemos perder várias coisas. Mas o que nós não perdemos é a alegria centrada em Cristo. Então, se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar, lembre-se, nós podemos levar a Deus tudo em oração. Então, a mansidão e a paz, irmãos, devem reinar em nossas vidas. O cuidado espiritual de todos nós, uns pelos outros, passa exatamente por ensinar a igreja, os membros, a todos nós, a orarmos corretamente diante do Senhor, entregando diante dele as nossas ansiedades. E com certeza, esse Senhor que promete isto, que não promete a paz como um prêmio para os fortes, aqueles que resistirem, não. Ele promete a paz como um dom, como um presente para aqueles que confiam em Cristo. A sua mente pode estar um turbilhão de ansiedade, mas quando a paz invade a sua mente, você se aquieta. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Ainda que os montes se transtornem, ainda que eles vão para o meio dos mares, ainda que nós percamos todas as coisas, ainda que nós estejamos no vale da sombra da morte,
nós aprendemos que devemos confiar no Senhor. O Senhor é o nosso pastor, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Então, que esta palavra nos traga alegria, moderação e paz. E que, em nome de Jesus, nesta semana, nós possamos experimentar estes frutos do Espírito evidentes em nossa vida, a ponto de as pessoas ao nosso redor também serem impactadas pelo nosso testemunho. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.